Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Gorgias de Platão, parte 34. Eu parei na discussão de Cállicles e Sócrates, quando o Cállicles diz para ele, olha, não é bem assim, existem bons oradores que têm consideração pelos cidadãos e outros não. Sócrates começa então, isso me basta, já que se há também nisso duplicidade, uma parte dessa retórica presumo será lisonja e vergonhosa, retórica, demagógica, enquanto a outra parte será nobre, consistindo no esforço de tornar as almas dos cidadãos tão boas quanto possível, e no empenho persistente de declarar o que é melhor, independente de se mostrar mais ou menos prazerosa aos ouvintes. Mas essa última retórica é uma retórica que nunca viste, ou, se conheceres algum orador que a pratica, não hesites em informar-me de quem se trata. Uau! Cállicles, não, por Zeus, não posso dar-te nenhuma informação a respeito de alguém, ao menos em relação a oradores atuais. Ou seja, ele diz, olha, existe o que faz o bom, existe o que não faz tão bom, mas eu não conheço nenhum bom para te dizer. Oi, Sócrates, bem, podes mencionar alguém de outrora que tenha levado os atenienses à reputação de terem melhorado após ter ele iniciado seus discursos públicos, que os tenha feito passar de uma condição pior para uma melhor? No que me diz respeito, não faço ideia de quem seja esse homem. Cállicles, ora, nunca ouviste Temístocles ser mencionado como o bom homem, que foi bem como Símon, Miltíades e Péricles, que morreu recentemente e cujos discursos ouviste? Vamos lá. Temístocles, general e político ateniense. Símon, general ateniense. Miltíades, general e político ateniense. Péricles, general e político ateniense. Vamos lá então, ele citando estas pessoas. Sócrates, sim, Cállicles, isso na hipótese de a virtude a que te referias antes, ou seja, se a satisfação dos próprios desejos e de desejos alheios for a verdadeira virtude. Se todavia não for, e como fomos forçados a admitir na discussão posterior, for aquela em que somente os desejos cuja satisfação torna melhor o homem devem ser atendidos, enquanto aqueles cuja satisfação o torna pior não devem, e que se trata de uma matéria que envolve uma arte particular, então eu, de minha parte, não vejo como posso afirmar a ti que qualquer homem assim habilitado haja aparecido entre eles. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, algumas pessoas disseram que essas pessoas, esses generais, esses políticos atenienses, né, eram pessoas que faziam os outros melhores, mas não é bem assim, né, porque eles faziam as coisas todas em prol dos seus interesses pessoais, egoístas. Continuando aqui, Cállicles. Mas, se procurares, certamente encontrarás um. Complicado, né? Bem complicado esse Cállicles aqui. Ele diz, mas não mostra, né? Sócrates, examinemos, portanto, a matéria tranquilamente e verifiquemos se qualquer um deles revelou-se assim habilitado. Bem, o homem bom, que tem como intenção o melhor ao discursar, de certo não discursará a esmo, mas visando a algo. Ideia-chave aqui também, né? Ele age tal como qualquer outro profissional da arte, que, tendo sua própria obra particular em vista, seleciona os elementos que aplica a ela não a esmo, mas com o propósito de conferir uma certa forma ao produto desta obra. Basta que observes, por exemplo, os pintores, os construtores, os armeiros ou quaisquer outros artistas que queiras observar, para ver como cada um deles dispõe tudo de acordo com uma certa ordem
e força uma parte a ajustar-se com uma outra, até o todo se constituir sob a forma de um produto regular e bem organizado. O mesmo ocorre, evidentemente, com todos os outros profissionais da arte, inclusive os que mencionamos há pouco, que se ocupam do corpo, treinadores e médicos, os quais promovem a ordem e a organização para o corpo. Admites ser assim ou não? Então, isso é uma coisa que a gente pode parar e pensar, né? Quando estamos fazendo alguma coisa, lembrando que esse livro, como dizem alguns, né? Quando fechamos o livro, é que ele realmente começa, pensando na nossa vida. Quando nós estamos fazendo alguma coisa na nossa vida, nós estamos fazendo visando a algo melhor, ou muitas vezes a gente está fazendo coisas como esse discurso a esmo, né? E aí ele dá uma dica aqui pra gente, né? Que quando se busca conferir uma certa forma a algum produto dessa obra, né? Tudo vai se harmonizando, vai tendo essa certa ordem e essa força que ele cita aqui para se ajustar uma coisa à outra, né? E formar um corpo bem regular e bem organizado, né? Então, podemos pensar sobre como estamos agindo na nossa vida. Continuando, Cállicles, que seja como dizes, Sócrates. Então, se são encontradas organização e ordem numa casa, trata-se de uma boa casa, ao passo que se for encontrada a desorganização, será uma má casa? Cállicles, concordo. Sócrates, e ocorrerá precisamente o mesmo com um navio? Cállicles, sim. Sócrates, e poderíamos dizer que também com nossos corpos? Cállicles, certamente. Sócrates, e quanto à alma? Será uma boa alma se for desorganizada ou se possuir uma certa organização e ordem? Cállicles, diante do que afirmamos anteriormente, é necessário que também concordemos com isso. Sócrates, assim, qual o nome que damos ao efeito da organização e da ordem no corpo? Cállicles, suponho que te refiras à saúde e à força. Sócrates, é ao que me refiro. E quanto ao efeito produzido na alma pela organização e a ordem? Tenta descobrir e diz qual é o nome como fizeste antes. Cállicles, por que não o dizes tu mesmo, Sócrates? Sócrates, bem, se preferes, eu o farei. E no caso de parecer de te parecer que dei o nome acertadamente, dá-me teu assentimento. Em caso negativo, deves me refutar e não ceder. De fato, a mim parece que todo estado de organização do corpo denomina-se sadio e resulta na produção da saúde e da excelência física em geral no corpo. É assim ou não? Cállicles, é. Sócrates, e os estados de organização e de ordem da alma são chamados de legal e lei, que levam analogamente as pessoas a se tornarem respeitadoras da lei e da ordem? E esses estados são a justiça e a moderação? Concordas ou não? Cállicles, que seja assim. Sócrates, assim? É isso que nosso orador, alguém profissional e bom, terá em vista quando aplicar às nossas almas as palavras que profere, e também quando realizar todas as suas ações, e em toda dádiva que fizer, e em toda subtração que executar, sempre voltará sua atenção para como pode justiça ser gerada nas almas de seus co-cidadãos, e a injustiça delas removida, como a moderação pode ser gerada nelas e a indisciplina eliminada, e como a virtude como um todo pode ser produzida e o vício expulso. Concordas com isso ou não? Esse parágrafo é lindo, eu quero chamar a atenção do que ele está dizendo aqui novamente. Quando estivermos
proferindo palavras, quando estivermos realizando toda e qualquer ação, inclusive subtraindo coisas, em qualquer execução, voltar a nossa atenção para como podemos gerar justiça nas almas de todos, ele diz aqui, de seus concidadãos, como podemos remover a injustiça, como podemos, com a moderação, inclusive, eliminar a indisciplina e como a virtude como um todo pode ser produzida e o vício expulso. Aqui, outra chave importantíssima, né, para a nossa autotransformação. É importante a gente estar olhando como é que nós atuamos no nosso dia a dia, porque esses sofistas de que ele fala estão ainda por aqui em nós, né? E é disso que se trata também a obra, entender esse momento e ver que todo esse discurso sofista que existia no século V antes de Cristo, ele vem e continua até os dias de hoje, e quando a gente vê, a gente está agindo dessa forma sofista, muitas vezes, deixando passar, né, aquela coisinha, não, deixa passar, é só esse pouquinho, né? A vantagem de Gerson que existia na propaganda também é só uma vantagenzinha, né? E aí vão abrindo esses espaços, né? E um conceito interessante de justiça, acho que é o Kant que fala sobre isso, né? Quando uma ação sua pode ser feita por todas as pessoas. Então eu vou lá e ao invés de pegar uma balinha, eu pego 10 balinhas. Se todas as pessoas pegassem 10 balinhas no restaurante, né, isso seria alguma coisa justa para todos? Teria balinha para todas as pessoas? São algumas perguntas que a gente pode se fazer na medida que a gente vai vivendo, para a gente começar a olhar os nossos vícios, né, de comportamento, como ele diz aqui, e começar a eliminar esses vícios. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.